Olá! Anualmente, o Prêmio Açorianos de Música destaca a produção do que de melhor foi lançado no estado. E na noite de ontem, o Auditório Araújo Viana foi sede da cerimônia de premiação da edição de 2012. Veja na reportagem de João Vicente Ribas. De volta ao Araújo Viana, o Prêmio Açorianos de Música deste ano recebeu 177 inscrições, o maior número dos últimos 5 anos. E na noite, além de premiar as categorias, também teve homenagens. Sinceramente, para mim, foi uma surpresa e a gente fica assim agradecido ao nosso patrão maior desse universo, a nossa família, aos nossos amigos, a essa TVE que sempre está nos dando oportunidade para mostrar aquilo que a gente vem fazendo ao longo dessa estrada. Esse prêmio eu nunca esperei que acontecesse. Sabia que os caras importantes recebiam, mas eu não sabia que fiquei importante por causa do Telmo, viu? Sim, por causa do Telmo que eu fiquei importante. E desde que me acompanhei com ele, eu subi de categoria. A cerimônia teve como tema o centenário da Casa A Elétrica, fábrica porto-alegrense que gravou os primeiros tangos e sambas da América Latina. Houve ainda menções especiais aos trabalhos da Orquestra Vila Lobos, a Mutuca, Bar Opinião e Felipe Azevedo. O Tamborilando é um projeto multimídia que contempla livro, CD e hot site. Passei a trabalhar nele efetivamente a partir de 2008. Ele foi gestado em 4 anos, né? E fui lançando parcialmente o material, né? Em 2011 eu coloquei assim a público o CD e o hot site. E o ano passado, então, agregando todos os elementos, o livro, né? Mas ele é um projeto que ele funciona no conjunto, individualmente, é claro, tu pode ouvir o disco, acessar o hot site e interagir com ele, mas tudo está integrado, né? É um material que está integrado no sentido do conjunto da ideia, né? Em 5 gêneros foram premiados melhor disco, compositor, intérprete e instrumentista. Wagner Cunha levou os troféus de melhor compositor e álbum erudito. O destaque instrumental foi Fábio Mendes, também vencedor de melhor compositor e álbum. Eu queria dividir esse prêmio com um cara que eu sempre penso assim, tudo que eu componho, eu fico imaginando o que ele vai achar, quais são as impressões deles, que é o Fábio Zimbres, meu parceiro visual. Obrigado. Na MPB, fez-se homenagem aos 35 anos do disco Paralelo 30, que revelou compositores como Bebeto Alves e Nelson Coelho de Castro. E a grande vencedora do gênero e da noite foi Simone Haslan. Melhor intérprete, melhor disco de MPB, melhor arranjo e disco do ano. Olha, Os Chachados e Perdidos é um disco que nasceu em 2009, na verdade num show que a gente começou com um espetáculo e ele virou CD, né? Então ele não é novinho assim, né? Ele é só um CD, é um registro de um trabalho que é uma vida inteira, assim, né? Quando a gente faz um CD, pelo menos esse CD, a história dele é um pouco a história das minhas audições, das coisas que eu ouvi na vida e desses encontros, né, do Álvaro Rosa Costa, do Beto Chedid, das pessoas que fazem diferença na minha produção também. Maria da Paz, eu te procuro lá. Maria da Paz, eu te procuro lá. Nas ruínas de um sonho que alarga o coração. Nas ruínas... Bem aí, Paulinho Moreira, que avaliação você faz do Prêmio Açorianos de Música? Olha, tivemos nesse ano uma produção muito interessante na música do Rio Grande do Sul, nas várias categorias, né? E eu acho que tá bem, tava pegando aqui, né?
Vou mostrar aqui pro meu amigo Serginho aqui. Ó, o disco do ano, Simone Haslan, Chachados e Perdidos, que é registro do show que ela, como ela mesma disse, né? Lançado em 2009, ela, o Álvaro Rosa Costa e o Beto Edith, em que a Simone, na verdade, o projeto é um projeto da Simone mesmo, né? Ela vai coletando músicas que ela ouviu e foi gostando a vida inteira, acrescentou com coisas novas, acrescentou com composições do Beto Edith, por exemplo, mas tem aqui Lugarejo, do Vanderlei Falkenberg, do Giba Giba, tem De Onde Vem o Baião, do Gilberto Gil. Nós estamos ouvindo aí uma versão maravilhosa que a Simone e os guris fizeram de Água e Vinho, música do Egberto Gismonti, do Geraldo Carneiro. Quer dizer, é um disco muito interessante que resgata um pouco dessa sonoridade de violões e de violas brasileiras, que é uma coisa que fica muito restrita ao ambiente da música sertaneja autêntica paulista e que em outros lugares do Brasil a gente não costuma ouvir, né? Então é interessante que a Simone faça essa mistura de não é nem gaúcho, não é nem caipira, é uma música regional brasileira de qualidade. Um grande disco. Inclusive a TVE, em 2009, quando o projeto foi lançado, nós estivemos lá na Sala Álvaro Moreira gravando esse espetáculo e nós já apresentamos aqui no programa Palcos da Vida. E os encontros ali, a gente pode perceber alguns encontros, inclusive no palco, né? Alguns pequenos espetáculos, a cerimônia como um todo. A cerimônia como um todo. É difícil a gente conseguir reduzir, eu trabalho na coordenação de música da prefeitura também, né? E a gente tenta ao máximo reduzir o tamanho da cerimônia. Mas é difícil porque, na verdade, assim, tem muitos prêmios, a gente tem que intercalar esses prêmios com números musicais, afinal de contas é um prêmio de música, né? E a gente não pode deixar de tocar música num prêmio de música. Tem os agradecimentos, tem toda a mise-en-scène. E eu acho que esse ano, assim, o que ajudou bastante foi a qualidade musical dos produtos que estavam concorrendo, né? Dos discos e dos músicos e das propostas musicais que estavam concorrendo ao Açorianos desse ano, que facilitaram e muito o meu trabalho como jurado e o trabalho dos meus colegas do júri também. Paulo, eu vou pegar aqui essa tua cola aqui, que também é minha, né? Pega a cola, então a gente, pra gente fazer assim, vamos fazer assim uma geralzona, né? Claro. Do prêmio. Gênero instrumental, por exemplo, Fábio Mendes, né? Com o Fábio álbum... Mendes ganhou 2 prêmios, o Luizinho Santos ganhou 2 prêmios. Fábio Mendes ganhou melhor disco e melhor compositor. O Luizinho Santos ganhou melhor intérprete e melhor instrumentista. No gênero pop, aí foi mais dividido, né? O Luciano Leães ganhou como melhor instrumentista, o compositor, o melhor foi o Luciano Albo, os dois pelo mesmo disco, o disco do Luciano Albo, né? A Ordem Natural das Coisas. Teve o Oli Júnior como melhor intérprete e tivemos o grupo Estado das Coisas como o melhor disco do ano. Quer dizer, bem variado, né? O bacana também é que o prêmio, ele também contempla, por exemplo, o gênero erudito, né? Erudito, que teve 2 prêmios, a gente mostrou ali, o João Vicente mostrou nas imagens, o Wagner Cunha, que ganhou como compositor e ganhou também como o melhor disco erudito do ano, né? É um disco muito interessante, o disco do Wagner, o disco Além, que é um disco diferente, assim, a primeira audição é meio... causam uma certa estranheza, mas depois a gente vai entrando naquele universo sonoro do Wagner Cunha, um belo disco. No gênero regional, o compositor Luciano Maia, ele ganhou pelo projeto Acordeona-me. Ele também ganhou como instrumentista, ganhou né? Como instrumentista, ganhou como compositor. O Luciano Maia divide o disco com o Gujo Teixeira, que é o Gujo Teixeira é o autor das letras e o Luciano Maia é o autor da música. E o Luciano Maia ganhou a maior parte dos prêmios, o Neto Fagundes ganhou o prêmio de melhor intérprete, e o Luciano Maia hoje à noite vai estar se apresentando no Café Fonfon junto com o seu grupo, né? O Quarteto, hoje a partir das 9h30 da noite. É uma oportunidade de ver o ganhador do Prêmio Açorianos da categoria regional em ação com uma outra proposta musical, a do Quarteto, né? E ainda essa semana aqui no programa Radar, o pessoal que ganhou o prêmio de
projeto gráfico, né, a bandinha de Dadó, vai estar aqui se apresentando. E o projeto gráfico foi da Clô Barcelos e do Cláudio Levitan. Disco infantil para Cleita e Cledir. Cleita e Cledir, o disco para o ímpar, que é um disco muito bonito, né? Que eles dividiram no palco com o Grupo Tol, aquele grupo lá de Pelotas, e que era disparado um dos melhores discos, aliás, uma safra de discos infantis também muito boa esse ano. DVD do ano, Renato Borghetti, Quarteto Europa. A viagem, o René Goya tem acompanhado, seguido as viagens do Borghetti e do seu quarteto pela Europa, e nesse DVD eles fugiram um pouco daquela história de hotel, show. O Borghetti visitou vários locais na Europa, toca na rua com outros músicos, então eles conseguiram dar uma nova roupagem para a mesma história do Renato Borghetti e o seu quarteto viajando pela Europa, fazendo shows. Ficou bem interessante esse DVD. Revelação Ale Vanzella por Indie Bossa. Indie Bossa, um disco de bossa nova, indie, né? Independente, moderna, diferente, uma bossa quase eletrônica, bem bacana o trabalho do Ale Vanzella. E o espetáculo do ano, Newton, a chamar a atenção dos nossos telespectadores, a ópera Dido e Enéas, que foi uma super revolução no Instituto de Artes da URGS. Várias tendências dentro do Instituto de Artes se juntaram para montar uma ópera. E foi muito bem sucedido, foi considerado espetáculo do ano. E ontem, lá na premiação, o Alfredo Nikolaevski, que é o diretor do Instituto de Artes, anunciou que agora, dia 25 de julho, tem uma nova récita de uma outra ópera. Quer dizer, um segundo trabalho de ópera que o Instituto de Artes está realizando, e com entrada franca, o que é muito bom, né? Para que as pessoas percam o medo da ópera, né? A ópera não morde ninguém, né? 30 segundos para você dizer o destaque, então, desta semana lá do Sessão Jazz. O destaque de hoje está aqui, ó. Pela lançamento mundial, como eu digo sempre, do disco novo do pianista Keith Jarrett e o seu Standard Trio. Ele, Gary Peacock e Jack DeJohnette, esse disco chamado Somewhere. E para comentar esse disco, vai estar comigo no programa de hoje, lá no Sessão Jazz, um dos maiores, se não o maior, Keith Jarrettólogo, ou seria Keith Jarrettófilo. Francisco Marshall, professor doutor Francisco Marshall, curador do Estúdio CRIO, vai estar lá comentando o Keith Jarrett comigo hoje à noite, Sessão Jazz na quarta temática. Não dá para perder, hein? Legal, obrigado, Paulo. Até. Bem, e não perca no próximo bloco uma entrevista com o Ayrton Tomazoni, ele que é curador do Festival Dança.com, além das dicas de cultura da agenda. Nós vamos a um breve intervalo, mas antes, fique com o trailer do filme venezuelano Hora Menos, do diretor Frank Spano. Ele premiado como melhor longa-metragem no 12º Festival de Las Palmas. O filme vai ter uma sessão de pré-estreia hoje, às 9 horas da noite, em comemoração aos 18 anos dos cinemas Guion. Nós voltamos em seguida. ¿Documentación? Vamos a hacer un trato. Mientras estemos aquí, nada de robar. ¿Qué pasa con el chamo? Bueno, usted búscate agua. Busca agua, pues, rápido. ¿Y sus padres? Tú haz lo que te dé la gana. Yo voy para adelante. O Estação Cultura está de volta e confira agora as sugestões de música e cinema da nossa agenda. Mon nom Sidonie Laborde, j'étais la lectrice de la reine. Je sais que vous m'aidez en diamant dévoué. Um triângulo amoroso feminino é tema do longa francês Adeus Minha Rainha, uma das estreias desta semana na capital. Com direção de Benoît Jacquot, a história se passa durante a Revolução Francesa e é contada pelo ponto de vista de Sidonie, leitora da rainha Maria Antonieta. O sonho da jovem criada é tomar o lugar da duquesa Gabrielle, amante da rainha. N'est plus libre de ses décisions, il est l'otage de l'insurrection.
C'est la liste de 186 têtes qu'il faut couper. Les 2 premiers noms sont ceux de la reine et de la duchesse de Polignac. J'ai peur, Alice. O tradicional concerto da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul vai contar em junho com a participação especial da Fábrica de Gaiteiros de Renato Borghetti. Sob a regência do maestro Telmo Jaconi, serão apresentadas obras de Villa-Lobos, Strauss e Bach, além de canções como Milonga para as Missões e Canto Alegretense. O espetáculo acontece hoje na Casa de Cultura Mário Quintana, às 8 horas da noite. A entrada é franca. Nesta sexta, a Sala Ferion, na reitoria da URGS, vai ser palco de um duo de saxofone e guitarra com os músicos Diego Ferreira e Júlio Herrlein. No programa estão composições de Cole Porter, Miles Davis, Tom Jobim, entre outros grandes nomes da música. O evento se inicia ao 12h30 e a entrada é gratuita. De hoje até domingo, o Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre cedia o 4º Festival Dança.com. Espetáculos, oficinas, vídeos e debates estão entre as atrações. E para falar sobre a programação do evento, recebemos o coordenador do Centro de Dança da Secretaria Municipal da Cultura, Ayrton Tomazoni, ele que também é o curador do festival. Tudo bem, Ayrton? Tudo bom. Uma grande programação dedicada à dança, num 4º festival, né? Um festival que está se consolidando dentro da cidade. Isso, no cenário cultural a gente sabe que dar continuidade a eventos como esse é sempre uma vitória por si só. Mas a gente, neste ano, está muito feliz porque quando a gente começou a pensar o festival na 4ª edição, a gente viu que a gente tinha uma intensa produção local que a gente não estava conseguindo dar conta de encaixar na programação. E fizemos uma opção, então, de que agora em 2013 a gente pudesse dar foco na produção local de dança de Porto Alegre e construímos a programação com espetáculos de ponta que recém estrearam, como recuperando alguns espetáculos importantes que praticamente passaram batidos por Porto Alegre, que a gente está trazendo de volta e possibilitando que o público possa conhecer. A programação começa hoje, né? Com uma homenagem também, né? Isso, a gente hoje abre o Dança.com homenageando o Terpsy Teatro de Dança, uma companhia que está praticamente fechando 3 décadas de atuação contínua e muito obstinada de pesquisa e investigação de linguagem, que a Carlota Albuquerque comanda. Então a gente vai estar possibilitando oferecer para o público de marcar o trabalho do Terpsy com a nova performance que eles estão fazendo, Casa das Especiarias, que trabalha com aromas, olfatos, sensações táteis aí, junto com o público. E no sábado a gente vai estar fazendo uma breve retrospectiva de trabalhos antigos e muito importantes, como o Quem É, que representou o Rio Grande do Sul no Cartoon Dance, Orlandos, que ganhou o Prêmio Açorianos de Dança em 96, para o público que não pôde acompanhar, poder ter um pouquinho, né, entender a grandiosidade e a importância desse grupo para o Estado e para o Brasil mesmo. E depois, como é que prossegue essa programação? Bom, a gente tem atividades a partir de hoje até domingo no Centro Municipal de Cultura, que envolve oficinas, debates, performances, nos mais diferentes horários e espaços. A gente vai ter o Fauno, uma adaptação do Grupo Jogo, da clássica coreografia do Nijinsky, estreada em 1912. É um espetáculo premiado, o Fauno, né? Melhor direção de dança
do Prêmio Açorianos de 2012, na Sala Álvaro Moreira, na sexta-feira. Temos Recintos, da Jussara Miranda, da Móvel, outra importante companhia aqui da cidade, e que acabou de fazer uma turnê no Brasil bem grande e que vai estar encerrando, então, como última apresentação do Recintos dentro do festival, a última oportunidade do público poder conferir esse premiado espetáculo também. Tem também, assim, outros convidados, né? Por exemplo, Eduardo Severino, Companhia de Dança, Arte Dança, a Thaís Petzold, Beatriz Diamante e a Magda Lutzenbauer. Isso, a Magda Lutzenbauer, que é uma atriz e bailarina que teve uma atuação muito importante aqui na década de 80, vive há mais de 20 anos em Viena, na Áustria, e que está aqui trazendo um pouco dessa experiência dela que ela tem, então, construído lá na Europa, numa oficina que começa hoje de tarde, né, os caminhos que levam à coreografia. E a gente tem assim, então, a Thaís Petzold vai fazer uma performance urbana, Flor, né, que é de intervenção de rua, a Bia Diamante, que tu falaste, tem um espetáculo muito singular que vai acontecer numa sala de pintura do Ateliê Livre, para um número reduzido de espectadores, porque trabalha com a ideia de dançar com objetos. Então, na verdade, a Juliana Rutovski, que é a bailarina que trabalha com a Bia, praticamente constrói toda uma possibilidade dançante com a manipulação de objetos dentro de um ateliê de pintura. Então, são trabalhos muito inusitados e que a gente vai encerrar no domingo com uma mostra coreográfica de criadores que estão investigando, que estão pesquisando, estão buscando novos modos, novos procedimentos, que é fundamental, né, Newton, para constituir depois uma produção consistente e efetiva. A gente precisa desse espaço de risco, de procura, de teste, de erro e de acerto. E o Dança.com veio para isso. A gente criou para ter esse espaço de que o artista possa, né, está trazendo esse processo de criação, de investigação. E quem que pode participar do evento como um todo? Bom, é aberto ao público em geral, porque os trabalhos, a gente tem desde o humor escrachado no trabalho do Eduardo Severino, Tempo Te Quero Que Delícia, ou Bunda Flor, Bunda Amor, até trabalhos mais intimistas e muito poéticos, como o da Bia Diamante ou da Thaís Petzold. Então, assim, tem dança para todo gosto, e acho que é uma boa oportunidade do público poder ver a potência da produção que está sendo feita aqui em Porto Alegre. Tem só uma singularidade que eu queria dizer, que esse ano também a gente convidou a professora Suzane Weber, do Departamento de Artes Cênicas da URGS, e a artista Maria Helena Weber, para acompanhar todos os espetáculos, e no domingo, às 4 da tarde, a gente vai estar aberto ao público também, a todos os artistas, a possibilidade da gente conversar sobre... Existem tendências... né? Então, quais são as singularidades de toda essa produção que a gente está tendo neste momento em Porto Alegre? Está apontando para algum caminho? Onde é que estão as questões que estão promovendo essa mobilização da dança contemporânea gaúcha? Legal. Então, lembrando que o 4 Festival Dança.com acontece de hoje até domingo, lá no Centro Municipal de Cultura, na Avenida Érico Veríssimo, número 307. Obrigado, Ayrton, pela tua participação aqui no Estação Cultura. A gente que agradece. E Seu Jorge faz show hoje no Pepsi On Stage às 9 horas da noite. No repertório do espetáculo estão as canções apresentadas no DVD, músicas para churrasco ao vivo, além de sucessos da carreira do compositor. O Estação Cultura desta quarta-feira se despede com a música Chega no Swing, do Seu Jorge. Tchau e até a próxima edição. Esperando pra festa começar. Vocês daí, beleza, beleza. Vocês de lá, enchendo os meus olhos daqui do pau. Há muito tempo estamos reclamando o rumo do país, mas agora não dá mais. Só nos resta essa